e a gente está aprendendo o Evangelho. O Evangelho de Marcos, de maneira muito simples. Estamos lendo os textos e comentando com vocês passagens que inspiram o nosso coração no Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos meditando no capítulo de número 2, versículos do 22 ao 28. Então a gente termina hoje o capítulo de número 2 e amanhã, se Deus permitir, a gente continua a leitura e a meditação no Evangelho, essa boa notícia de Deus que é o Evangelho para mim e para você. Vamos lá? Quero ler o texto e espero que o Espírito de Deus aplique essa palavra no seu coração e você encontre descanso para a sua alma, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Diz assim, vamos lá, espera aí, deixa eu arrumar aqui que eu bati sem querer aqui a trilha. Vamos lá. Eu também quero ir além das minhas limitações. Vamos lá. Espera aí, deixa eu arrumar. Vamos lá, agora a gente consegue. Vou ler o texto para você e eu acredito que Deus vai falar ao teu coração de maneira muito especial essa manhã, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, quando estavam passando por aqueles lugares, pelas searas, pelos campos onde tinham colheitas, eles começaram a colher espigas. Os fariseus, que estavam sempre ali para perturbar, eles começaram a advertir e trazer palavras de advertência a Jesus e aos seus discípulos, dizendo assim: veja, por que fazem o que não é lícito no dia do sábado? Então Jesus lhes respondeu: por acaso vocês nunca leram o que fez Davi? Quando Davi se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Você por acaso não se lembra de como ele entrou na casa de Deus? Como ele foi até no templo do sumo sacerdote Abiatar e foi lá na casa de Deus e comeu os pães que eram colocados na mesa do tabernáculo, os quais não era lícito comer. Vocês não se lembram disso? Os únicos que podiam comer aqueles pães eram os sacerdotes. Mas Davi foi lá, ele entrou na casa, comeu o pão que não era lícito e fez mais. Ele pegou do pão e deu também para aqueles que estavam com ele. Então Jesus acrescentou, dizendo: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui a gente termina a leitura do capítulo 2 de Marcos, mas com uma aplicação poderosa para a minha vida e para a sua vida. Porque o Senhor Jesus, ele está entrando nas searas e ele e os seus discípulos estavam caminhando de um lado para o outro, e quando eles entraram no campo, talvez fosse uma plantação com espigas ou de milho ou de trigo, eles entram e começam a colher aquilo. Só que era dia de sábado e existia na lei um princípio de observar o sábado. E tanto os fariseus como a religião judaizante dos judeus sempre observou o aspecto de tradições, de como lavar copos, lavar camas, como se banhar, como fazer seus batismos,
como observar detalhes como o dia do sábado e como observar muitas outras práticas relacionadas a tudo aquilo que envolvia o templo e envolvia o costume, as tradições deixadas pelos seus pais e também escritas na lei dada a Moisés. Então esse povo, os fariseus e os religiosos, eram observadores críticos da lei. O Senhor Jesus uma vez os exortou e deu uma palavra de exortação para todo o povo, dizendo assim: olha, esses religiosos, eles se sentam na cadeira de Moisés e eles colocam julgos pesados sobre vocês. Vocês devem até observar o que eles estão dizendo, mas eles são tão hipócritas que eles falam e colocam jugo sobre vocês, mas eles não são capazes de viver o que eles dizem. E esse é o grande problema da lei. A lei, porque eles não entendiam quem era Jesus, eles observavam a lei como sendo aquilo que deveria ser cumprido em suas regras completas, mas a lei só trazia para eles condenação. Por quê, pastor? Porque a lei não tem o poder de nos libertar do pecado. A lei, ela tem o poder de instigar em nós a natureza do pecado que habita na minha vida e na sua vida. A lei diz, por exemplo, não adulterarás. Só que essa lei, ela está dizendo para mim, eu não quero que você adultere, esse é o mandamento do Senhor. Mas ela desperta no meu coração a cobiça, ela desperta no coração do ser humano o desejo por outra pessoa, quer um homem, quer uma mulher. É por causa disso que muitas pessoas se embaraçam e caem em tentações e caem em pecado. Porque a lei, ela é algo que é o padrão moral de Deus, mas ela não soluciona o problema do pecado dentro do meu coração, dentro do seu coração. Só que quando o Senhor Jesus está se manifestando, Jesus é a palavra. Jesus é o cumprimento de todas as Escrituras. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a revelação plena do desejo de Deus para todo ser humano. E na manifestação de Jesus aqui na terra, a lei passa a ser, a partir de Jesus, somente um espírito para o serviço da vida, não uma regra para ser cumprida. E todos os dias, inclusive o dia do sábado, ele passa a ser, todos os dias da semana, todos os dias da nossa vida, passam a ser dias que devem ser separados para o Senhor. Porque quando você olha para Jesus e olha para o Evangelho e para aquilo que Jesus Cristo fez, você entende que o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso, é o fato de Deus ter descansado quando lá na cruz ele declarou: está consumada toda a obra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo declarou lá na cruz: eu estou consumando, eu estou cumprindo, eu estou dizendo que em mim se cumpre todas as regras da lei. Em mim se cumpre todos os aspectos morais, éticos, espirituais do padrão de Deus. Em mim se cumpre a lei, se cumpre os profetas, está consumado. Jesus, ao declarar isso, ele está dizendo: eu estou abrindo para todo ser humano o tempo do descanso. O descanso não é um dia.
O descanso não é você observar uma regra de ter o dia do sábado, do domingo, da segunda ou da terça. Jesus descansava no barco. Ele estava no meio de uma tempestade e estava dormindo. O descanso é um estado de espírito onde a gente compreende que em Jesus estamos e que nele obtemos a redenção e o descanso de Deus para a nossa vida. Então hoje se torna o dia da gente santificá-lo, Senhor. Quando Jesus está sendo aqui repreendido pelos fariseus, juntamente com seus discípulos, eles estão dizendo: o Senhor não está vendo que eles cometem algo ilícito? Que eles não estão cumprindo a lei? Que eles não estão observando as ordenanças de Moisés? Que eles não estão observando os princípios que são capazes de operar para que o homem se santifique a Deus? Aí Jesus, ele entra com uma abordagem nova e poderosa. Por quê? Porque o Espírito de Jesus, do Evangelho, ele sempre traz algo maior do que o espírito da lei. A lei dizia assim, olha só que interessante. A lei dizia assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem dizendo assim: eu estou aqui para cumprir a lei, em mim se cumpre a lei, se cumpre tudo, mas eu tenho para vocês uma revelação maior. Eu digo para vocês: não resistais ao mal. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser lutar com você e tirar a sua capa, tirar a sua roupa, dê-lhe a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. Não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Vocês ouviram o que a lei dizia. A lei dizia assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas o meu espírito, mas o que eu tenho para vocês, mas a minha palavra, mas o padrão do Evangelho sobrepõe a lei. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais semelhantes ao Pai de vocês que está nos céus. Porque o Pai de vocês faz fazer nascer o sol sobre os maus e os bons, sobre justos e injustos, ele faz cair chuva. Se vocês amarem só o que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Por acaso os pecadores não fazem assim? Se vocês só saudarem os seus irmãos, qual vai ser a recompensa de vocês? Os publicanos pecadores que vocês têm como a escória também não fazem assim? Então sejam perfeitos. Sejam homens e mulheres que habitem no Espírito de Deus e não em regras, porque o meu padrão é mais elevado, é um caminho superior. Então, quando o Senhor Jesus está fazendo essa abordagem, ele está fazendo uma abordagem a homens que estavam cegos. Eles tinham como a regra da vida deles obedecerem aquelas regrinhas e aqueles princípios, e entendiam que aquilo lá seria a tábua da salvação e aquilo os conduziria a Deus. Mas agora Jesus, ele está querendo que os olhos deles sejam desvendados. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês ainda têm sobre vocês um véu. Os olhos de vocês estão encobertos. A lei
A única coisa que ela propôs para vocês foi que ela cobriu os olhos de vocês com um véu. E vocês não conseguem compreender o que vai além. Vocês não conseguem olhar Deus face a face. Vocês não conseguem ser transformados na imagem de quem Deus é. Porque vocês ficam tão focados nisso, vocês não conseguem olhar a Deus e serem transformados pelo Espírito de Deus. Então Jesus declara e faz uma declaração que é uma das mais poderosas das Escrituras e que trazem libertação plena da religiosidade para mim e para você. Ele diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim, eu, Jesus, estou dizendo que sou o Senhor do sábado. A lei passa a ser apenas agora, em Jesus, só algo para o serviço da vida, não uma regra. Por isso, todos os dias da nossa vida, nós temos que aprender a santificá-lo ao Senhor. Se você observar o que o apóstolo fala em Hebreus, ele está falando justamente em Hebreus capítulo 3 sobre essa questão do descanso de Deus. Do descanso de Deus que se encontra quando Jesus declarou: está consumado toda a obra de Deus. Ali, toda a lei, todo o cumprimento de todas as coisas foram completas. E Deus produziu para mim e para você um caminho de descanso. Por isso, Hebreus 3 diz assim: irmãos, vocês que são aqueles que participam da vocação do céu, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Vocês se lembram que Deus colocou Moisés para ser alguém que fosse fiel à casa que ele estava estabelecendo lá no Antigo Testamento como um tabernáculo. Agora, ele foi um homem digno. Moisés, ele teve uma glória. Agora, ele foi um servo de Deus quando ele estava estabelecendo aquele tabernáculo e trazendo as leis e trazendo princípios para que os homens pudessem contemplar Deus face a face, mas eles estavam com os olhos vendados. Moisés via Deus face a face. E Moisés colocou as coisas, só que os homens não conseguiam ver Deus face a face. Mas olhem para Jesus. Porque toda casa que é edificada por alguém, aquele que edifica a casa tem uma honra. Aí Hebreus 3, 4 e 5 diz assim: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo de Deus, para trazer um testemunho das coisas que haveriam de acontecer. Mas o versículo 8 diz assim: mas Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele tem sobre a sua própria casa, que somos nós, maior glória, maior honra, maior revelação. Então a gente deve ter essa confiança. Considerem Jesus. Olhem para Jesus e considerem que vocês são viúvos da lei. A lei morreu em Cristo, com todos os seus artigos, com todas as suas situações. Ela morre em Cristo. E você passa a ser, como cidadão celestial, um homem, uma mulher que se considera em Jesus. Então, se vocês ouvirem hoje a voz de Deus,
não endureçam o coração de vocês, como aconteceu lá na tentação no deserto. Eles não entraram no meu descanso. E aqui que vem a questão do sábado. Eles viram por 40 anos as minhas obras, os meus sinais, o meu favor, a minha graça, a minha bênção, o meu cuidado, minhas ministrações. Mas eles não entraram no meu descanso. Eles não conheceram os meus caminhos. Então, porque eles endureceram o coração e não entenderam o meu amor e não compreenderam o meu favor, não puderam entrar no meu descanso. Não tenham vocês um coração assim infiel. É isso que o apóstolo está escrevendo em Hebreus 3. Não deixe o coração de vocês se endurecer. Porque se a gente se tornou participante de Cristo, nós temos a confiança de que em Jesus a gente passou a ser viúvo da lei. A lei morreu, gente. Com todas as suas ordenanças, com todas as suas bênçãos e maldições, ela morreu. Morreu. E Jesus traz um espírito maior, uma revelação mais gloriosa. Jesus traz uma ministração que vai além, muito além do que as regras da religião ou do que coisas que nos fazem tatear andando por um caminho. Ele se tornou a revelação do descanso para mim e para você. Por isso o texto diz, olha que fantástico, querido. Isso aqui é para você observar: se ouvirdes hoje a sua voz. O dia do descanso é hoje. O sábado de Deus, ele se encontra em Jesus hoje. O descanso para a minha vida, para a sua vida, o descanso de todas as questões da nossa alma, do nosso coração, se encontra em Jesus. Quando Jesus está se manifestando aqui, ele entra na seara, os discípulos estão colhendo espigas, comendo das espigas, e ele é confrontado pelo espírito da religião. Ele estabelece, como estabeleceu, o espírito maior que o espírito da lei, que é o espírito do amor e do poder dele. Ele está dizendo: vocês ouviram o que Moisés disse, olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram: ame o teu amigo e odeie o teu inimigo. A lei diz assim, mas eu estou dizendo. A lei diz assim: observe o sábado. Mas eu estou dizendo: hoje é o dia de você se separar para mim. Todos os dias. Todos os dias você encontra em mim descanso. Maior é o dono da casa do que o servo da casa. Maior é Jesus, que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Eu não sei se você ainda anda como um filho que precisa de um tutor, de alguém para te ajudar. Se você é como uma criança, e se você não cresceu na graça e na revelação e no conhecimento de Jesus, você nunca vai receber a herança. Você sempre vai estar debaixo de tutores que vão estar, em tese, cuidando. Mas se você se torna um homem em Cristo, uma mulher em Cristo,
e você conhece quem você é, e você conhece o que Jesus Cristo fez na cruz, você vai considerar que a lei morreu, que a religião morreu, que as coisas concernentes à religiosidade e detalhes como observações para tentar criar um caminho, tudo isso acabou. Em Cristo Jesus temos a maior revelação. E esse é o convite de Deus para mim e para você quando lemos o Evangelho. Ao lermos o Evangelho, Deus está convidando a minha vida e a sua vida a experimentarmos um caminho mais excelente. Por isso que nesta manhã, ao observar o Evangelho de Marcos, essa boa notícia de Deus para mim e para você, você possa considerar Jesus e não ser um homem agarrado ou uma mulher agarrado em coisinhas tão pequenas, mas ser um homem e uma mulher que vai crescer em Deus, vai deixar seu espírito se desenvolver na graça e se tornará um homem que ama Deus e ama Deus no próximo. Porque novo mandamento vos deixo, Jesus falou. Eu vos dou um novo. Ele é novo porque ele é novo. Porque o antigo já era, gente. Morreu nele. Ele cumpriu. Um novo eu deixo para vocês. Um mais excelente eu deixo para vocês. Novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento que eu estou dando para vocês? O novo mandamento é este: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força, entendimento. Porque se você amar a Deus, você não terás outros deuses diante de mim. Você não vai fazer imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes prestará culto. Porque se você amar a Deus, você vai honrar seu pai, sua mãe. Você vai viver para Deus. Se você amar a Deus, você vai ter a sua vida completamente devota a Ele. Se você amar a Deus no outro, você não mata, não rouba, você não adultera, você não cobiça. Se você amar a Deus no outro, o seu caminho se torna excelente, sobremodo excelente. O véu foi rasgado. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo tem para mim e para você o caminho do descanso. Que você possa observar esse detalhe e aprender que Deus te leva além você, no nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, queremos te agradecer porque estamos aprendendo tua palavra no Evangelho de Marcos. Que a tua palavra possa visitar nosso coração e, tocados pelo teu Espírito, possamos viver a plenitude do teu chamado. Somos viúvos da lei, mas estamos casados com Cristo, porque consideramos Jesus, o autor da vida, e nele queremos ser encontrados. Abençoa os meus ouvintes, revela-lhes a sua face, e que todos nós sejamos transformados de glória em glória, até alcançarmos a plenitude do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.